Boa tarde, Ana. Boa tarde, Thaís. Seja bem-vinda. Um prazer recebê-la. Obrigada, Ana. O prazer é meu. O autoconhecimento é a chave para o crescimento pessoal e profissional. Entender como lidar com os nossos sentimentos e emoções, superar traumas, resolver conflitos internos e alcançar sucesso são passos essenciais para a nossa evolução. Há uma abordagem terapêutica que pode te guiar em todos esses processos, a psicanálise. E quem vai falar sobre esse tema com a gente é a psicanalista Thaís Stray. Obrigada, Ana. É um prazer estar aqui novamente. Thaís, psicanálise, psicanalista, as pessoas às vezes quando escutam elas falam, mas afinal, o que é isso? A gente sabe que hoje são N terapias que são oferecidas, as pessoas têm bastante alternativas. E aí quando às vezes fala psicanálise, você confunde com psicologia, mas o que tem a ver? Tem a ver com psiquiatra, não tem. Afinal, o que é a psicanálise? A psicanálise, Ana, ela vem tratar o inconsciente da pessoa, né? Um psicólogo, ele trata os momentos que as pessoas estão passando. Eu falo que eles não tratam o inconsciente como um psicanalista trata, né? Os psicanalistas, eles tratam muito mais os traumas que as pessoas vivem, né? Ou viveram já. E esses traumas fazem com que as pessoas, eu falo mulheres por quê? Porque eu sou especializada em atendimento à mulher. Então fazem com que as mulheres se sintam muitas vezes presas naquele passado que elas viveram, naquele trauma que não fez com que ela conseguisse avançar, continuar, progredir. Thaís, a gente escuta muito isso que você acabou de falar. Muitas vezes a pessoa teve um trauma, seja lá na infância ou às vezes viveu isso na adolescência, e muitas vezes ela fica meio que patina, né? Tenta alguma coisa, tenta outra, não vai pra frente, isso, aquilo. Eu já ouvi muito disso, de que você tem que tratar esse trauma para você superá-lo, e aí sim as coisas vão, eu diria assim, vão começar a fluir de verdade na sua vida. E isso tem a ver com a psicanálise? Sim, tem a ver. Por quê? Hoje tem os estudos científicos, né, pela psicoembriologia, que trata que desde o ventre, um bebê, ele se alimenta pela mãe, né, pelo cordão umbilical, ele sente as emoções que a mãe sente. Então, hoje a gente lida com isso, até eu tenho atendido um pouco mais até mães que têm filhos autistas. Por quê? Por questão de precisar de ajuda para lidar com eles. Ou aquela criança que é hiperativa, né? Isso existe sim. E esse trauma, ele não pode ser vivido só, eu falo que não é porque a criança viveu lá com 2, 3 anos, não, mas ele pode vir desde o ventre, desde a barriga. Thaís, e por que você escolheu atendimento às mulheres? Teu atendimento é exclusivo a elas. A gente sabe que a mulher tem toda essa questão da emoção. A mulher é muito mais emocional e o homem é muito mais racional. Como é que é isso na prática, atender as mulheres? De fato, essa questão da emoção por vezes atrapalha, eu não sei se dá para dizer atrapalha, mas assim, interfere, né, no dia a dia da mulher, essa sensibilidade que a mulher tem, extra, eu diria assim, ela tem uma sensibilidade diferenciada em relação aos homens. Isso tudo no dia a dia, às vezes, acaba sendo um pouco conflituoso, muitas vezes, até por isso que eu imagino que a psicanálise seja algo assim que venha para tratar, ajudar a melhorar. Eu acho que a questão do autoconhecimento da própria mulher também deve fazer a diferença nesse processo de transformação e, vamos dizer assim, para vencer os desafios em relação aos traumas que essa pessoa tem. Sim, com certeza. Nós, mulheres, lidamos com, eu falo, um turbilhão de emoções, tá? Tem dias que a gente acorda e está tudo bem, mas a gente sabe aquilo que nós guardamos por dentro.
como é difícil lidar com as nossas emoções. E como é difícil, às vezes, lidar com os nossos, sabe, Ana? Não, eu falo que a gente tem que estar ali equilibrando todas as coisas sempre. E isso é difícil. Só que lidar com mulheres, para mim, eu falo que tem sido um aprendizado. Por quê? Porque foi algo que veio ao meu coração. Tratar mulheres. Você se sentiu tocada por esse público. Sim, exatamente. Por isso eu busquei minha especialização nisso, né? Fiz outras especializações voltadas para as mulheres, que faz com que eu consiga atender elas e lidar com as mulheres. Veio para mim de uma forma como se eu precisei disso um dia, entende? Porque a gente, por ser mais emocional, nós também precisamos aprender a equilibrar o nosso racional, entende? Aquilo que está dentro de nós, claro que cada uma de nós lida de uma forma, tem uma personalidade diferente, lida com um turbilhão de coisas, emoções, de uma forma diferente, mas eu não posso deixar de buscar um autoconhecimento comigo mesma. Porque quando eu deixo de buscar esse autoconhecimento comigo mesma, a gente pode e tende, as mulheres, eu falo em específico, tendem, Ana, a ser movidas por emoções. Thaís, a gente escuta muito isso, que todo mundo deveria ter uma terapia, fazer uma terapia. E como você acabou de citar, a maioria das pessoas elas não conseguem ter esse equilíbrio necessário que você falou. Então, conciliar ali a emoção com a razão. São poucas as mulheres, eu imagino, que consigam ter esse equilíbrio, porque não é muito fácil. A mulher tem uma rotina que a gente sabe que é difícil, é filho, é casa, é o emprego, enfim, às vezes ela é a mola mestre de tudo ali na casa. Então, às vezes é pesado isso tudo. E não é muito fácil ter esse equilíbrio. Todo mundo deveria ter esse momento para priorizar o seu autoconhecimento e talvez promover essa transformação necessária para evoluir. Sim, Ana. Realmente, a mulher, ela tem uma sobrecarga que é muito maior do que o homem, né? Mas a mulher em si, eu falo que a gente vai tentando equilibrar, só que nesse equilíbrio, o que acontece? A gente vai retendo muitas coisas. Tem mulheres que são explosivas, Ana, que elas conseguem de uma forma agressiva se expressar, mas tem mulheres que retêm muitas coisas. E quando a gente retém, eu falo que é como a gente estar ali somente colocando um lixo dentro de nós. A gente está se enchendo o nosso emocional, o nosso sentimental e a nossa cabeça. Por isso existe tanta doença psicossomática, porque a nossa mente não dá conta de tudo. O nosso corpo não suporta tudo. E quando a gente vê, a gente está presa e a gente sabe por onde que vai sair. E aí entra sim a autoajuda. Só que, claro, a pessoa precisa reconhecer que ela precisa buscar uma terapia, ela precisa buscar alguém que vai auxiliar e ajudar ela para lidar com as questões que ela tem vivido, com os traumas que ela tem vivido. E como você tem percebido, Thaís, aí na tua caminhada, na tua trajetória da psicanálise, você observa uma evolução nesse sentido por parte das mulheres? Elas têm, vamos dizer, dado o braço a torcer e têm buscado ajuda? Sim, os índices, quem busca ajuda, autoajuda, são as mulheres. Tanto para a questão de terapia de casais, quanto para elas mesmas. Dificilmente um homem vai buscar ajuda. Ele busca, mas quando ele vê que ele não consegue realmente, ele é muito racional. Mas por ele ser racional, né, ele acaba se deixando de lado. Mas a mulher é quem mais busca ajuda, a autoajuda, porque ela sabe que ela precisa do conhecimento, ela precisa se conhecer. Se ela não se conhecer ou não conhecer aqueles que estão com ela, que eu digo pai, mãe, né, filhos, marido, se ela não conhecer, vai ser muito difícil ela lidar com eles também.
Thaís, você citou agora há pouco um detalhe que é muito importante, a questão da saúde mental. A gente observa que os índices, eles não param de crescer. A problemática toda que envolve a saúde mental, depressão, ansiedade, são tantas doenças psicossomáticas que têm surgido e que têm índices cada vez maiores. Como é que lidar com tudo isso? Isso é uma tendência, a gente sempre brinca, isso é um X da questão do século, do milênio, enfim, realmente é difícil, porque se a pessoa não está com a saúde mental em dia, eu imagino que o resto, os outros aspectos da vida também não vão bem. Ela não consegue se autoequilibrar, né? Então ela perde, eu falo, o domínio próprio dela mesma. A partir do momento que eu perco o meu domínio próprio, eu não consigo ter noção das minhas ações. Então eu sou dirigida para aquilo que eu não deveria fazer muitas vezes, entende, Ana? Então a gente precisa sim olhar e ver que esses dados são sim grandes, são alarmantes, porque o índice de ansiedade, de depressão, tá? O índice de suicídio, tanto que suicídio hoje, ele, se você for olhar, ele dificilmente é divulgado, porque o número é muito alto. O índice dele pelo IBGE, ele é muito alto, sabe? E o Conselho Brasileiro de Psicanalista, né, onde eu sou credenciada, até eles mantêm a gente sempre a par desses índices e são algo que a gente olha e pensa, vai abaixar? Não. Pelo contrário, só aumenta. Thaís, como é que lidar com uma sociedade assim? É difícil, as pessoas... tudo gira em torno do equilíbrio, como nós acabamos de falar aí nas nossas duas últimas questões. Sim. Tudo gira em torno do equilíbrio. Então, você imagina que a solução para isso essas terapias, realmente a pessoa buscar o seu autoconhecimento, autoajuda, e também outro aspecto. Muitas vezes a pessoa ela não vai dar o braço a torcer, que ela está precisando de ajuda, por mais que ela tenha... uma ideia, talvez seria interessante, mas ela fica na dela, ela não busca. Sim. Nesse momento também é interessante que alguém que esteja ao lado, às vezes um familiar, um amigo, chegue e aconselhe, porque às vezes ela está só precisando do empurrãozinho. Isso também é determinante nesse sentido e nesse contexto todo? Sim, extremamente, até porque a pessoa está procrastinando. Tudo aquilo que eu procrastino eu deixo para depois, eu deixo para amanhã. E eu falo que a nossa saúde, a gente tende a procrastinar até o momento que a gente para no hospital, Ana. Quando a gente para no hospital, a gente não consegue mais procrastinar. Porque a gente sente dor, a gente não consegue, muitas vezes, fazer aquilo que a gente gostaria e a nossa vida para. Então, eu estou procrastinando. Agora, quem está do lado e está vendo a situação... e não busca uma ajuda ou não busca uma conversa com a pessoa, realmente, eu falo porque a gente precisa ter uma clareza e aceitar aquilo ali. Eu preciso aceitar que a pessoa precisa de ajuda e se eu posso ser um agente que pode ajudar ela, por que não ajudá-la? Thaís, nesse processo da psicanálise, talvez uma mistura, você gosta bastante de falar isso, ciência e fé. Sim. É realmente algo que faz a diferença, que vai fazer a diferença naquela pessoa que for procurar a psicanálise como uma alternativa, como uma terapia para melhorar o seu desempenho, enfim, o seu dia a dia, a sua vida pessoal. Sim. Psicanálise, ciência e fé, existem outras modalidades, porém aonde eu me formei, no Instituto de Goiânia, o Instituto Fazendo a Diferença, onde a gente aprende a ciência psicanalítica, né? Porém, com a abordagem que também a gente pode usar a nossa fé. Tá? Então, são todos as pacientes? Não são todas as pacientes que eu consigo aplicar isso. Porém, aquelas que eu consigo, eu aplico sim. Dentro do âmbito do consultório, sim. Ciência e fé só vem para acrescentar na nossa vida. Todas as vezes que a gente pensa, não tem mais solução, né? Sim, há solução. Eu falo que nós precisamos olhar sempre com o olhar da esperança.
Isso a fé faz em nós, entende, Ana? Então, quando eu não tenho mais essa esperança, essa fé que está dentro de mim, como que eu posso fazer? Às vezes a gente vai ficar direcionando a nossa vida em outro sentido do diferente que era para a gente caminhar. Entendi. Entendeu? Thaís, você falou bastante da questão das suas especializações. A gente sabe que não é assim que você vai começar a atender uma pessoa. Você tem todo um preparo, você tem uma formação. Gostaria que você falasse um pouquinho desse teu processo, também pela sua escolha, né? A gente sabe que você atende especialmente o público feminino, mulheres a partir de 18 anos. Sim, exatamente. Estudei psicanálise, Instituto de Goiânia, credenciei ao Conselho Brasileiro de Psicanalista Clínico e também, logo depois, comecei transtorno de personalidade e humor, né, especializado em mulheres, né. Todas as minhas especializações eu fiz voltada para as mulheres, né. Dependência química também é uma especialização que eu terminei recentemente, vou direcionado às mulheres, e quebrando paradigmas também é outra especialização que eu fiz, porque tudo isso, eu falo que tudo vem acrescentar. É algo que me chamou muita atenção, Ana, atendendo uma mulher. Conheci ela através de uma outra conhecida, e é um caso bem interessante assim, porque, Ana, eu conheci ela e essa mulher era dependente química e eu fui atendê-la. E logo depois eu descobri que a filha dela também era dependente química. Só que o caso era muito mais avançado do que a mãe. A filha era muito mais avançada do que a mãe. Então, teve um dia que eu fui atender essa filha, que a mãe pediu ajuda, e essa filha já tinha sido internada. Porém, quando eu estava terminando o atendimento com a mãe, no dia que eu terminei o atendimento com a mãe dela, eles ligaram da clínica e pediram para ela ir lá. E a mãe foi. E lá o médico falou para ela que ela precisava tirar a filha dela dali e levar para uma outra clínica mais conceituada. E ela falou que não. Essa mãe disse que não, Ana. Aí me veio à mente fazer a dependência química. Por quê? Porque eu vi a dificuldade da mãe, primeiramente, em lidar com a filha. Porém, depois eu tive a experiência de atender essa filha. E quando eu fui atender essa filha, eu falo que eu não atendo pessoas, eu não atendo somente mulheres, eu atendo vidas. E você atender vidas é você ter amor por aquelas vidas. E quando eu fui atender essa menina de 21 anos, ela chegou e falou assim: eu só vim porque a minha mãe queria. E eu olhei para ela e falei: a sua mãe queria? Ela falou sim. Eu disse: então só um momento. Eu saí, liguei para a mãe dela, pedi para a mãe dela vir. E quando a mãe dela veio, eu falei: olha, a sua filha está num estágio que realmente, se você não internar a sua filha, provavelmente ela não vai suportar. A dependência estava um grau muito alto, aonde realmente precisava de intervenção médica, onde a mãe não tinha a capacidade, eu falo mental, emocional, para lidar com aquilo ali, mas ela precisava ter aquela estrutura para ajudar a filha dela. Hoje essa menina, né, eu digo que ela está internada, já faz quase 1 ano isso, e ela está internada ainda em outro centro de recuperação, se tratando, porque realmente o caso era bem grave, sabe? Então é algo que depois desse atendimento me veio, por que não fazer a dependência química? Então, por isso eu me especializei em dependência química também, porque esses dados de dependência química, às vezes as pessoas pensam, é álcool, é cigarro, é a droga? Não, entra muitas dependências, e se eu não aprender a lidar, eu falo, a gente pode ter um vício? Não é que a gente pode,
Não é que a gente deve. Não. É algo que a pessoa acaba se habituando. Porém, para mim, eu sei que não me serve. Mas no meu ramo, na psicanálise, eu precisei de me especializar nisso para conseguir auxiliar e ajudar essas mulheres muito mais, atendê-las com excelência. Thaís, como é que você se sente ajudando de maneira, às vezes, até que vai mudar de fato a vida da pessoa? Você está mostrando caminhos, você está buscando a transformação que a pessoa precisa para que ela possa seguir em diante com seus próprios passos, enfim, são N casos, são N situações, mas como é que é para você? Você fala assim, você falou com tanta ênfase, né, de cuidar de vidas, transformar vidas, isso realmente é algo que toca, e eu vejo que você é tocada por isso. Sim, sou muito, porque eu já te falei, eu acredito que isso, né? Mas por ter vivido os momentos que eu precisei da autoajuda, hoje eu penso, nossa, eu tenho. Por que eu não posso ajudar? Por que não fazer? Sabe, Ana? Então, realmente, para mim não são pessoas. Eu falo, dinheiro é importante, Ana? Ele agrega? Sim, ele agrega, ele pode mudar a nossa vida, ele pode, mas mudar vidas, transformar, ser um agente de transformação e auxiliar pessoas a transformar a vida delas, isso é maravilhoso. Isso faz com que você pense, nossa, eu estou conseguindo produzir frutos e frutos bons, e não olhar para você e pensar, não estou aqui somente por aquilo que eu falo que a sociedade, ela está tão corriqueira. A gente corre atrás dos nossos sonhos, a gente corre atrás dos nossos projetos, sabe, Ana? Mas a gente dificilmente tem uma empatia pelo outro. Dificilmente a gente para e consegue lidar com o outro, com olhar para o outro com amor. Porque todos nós passamos por momentos difíceis, mas se eu me deixar, o momento difícil ele vai ficar que nem uma pedra no meu caminho. Thaís, quando alguém te procura para fazer essas sessões e tudo mais, a pessoa ela pode esperar o quê da psicanálise? E assim, a questão do tempo também, porque muitas vezes a pessoa acha que vai lá e fiz uma sessão, 2, já tá ok. Eu imagino que não é bem assim, que também existe todo um tempo. As coisas não acontecem do dia para a noite. Não, exatamente, Ana. Bom se fosse, né? Mas não acontece. É algo que eu sempre falo. A gente precisa estar aberto a saber que a gente vai ser moldado e mexido nas nossas feridas. Se eu tenho uma clareza que eu vou precisar que a minha ferida seja exposta para que a cura vem pela fala, Ana. Enquanto eu não falo, enquanto eu só retenho, eu estou engolindo tudo que eu vivi. A partir do momento que eu consigo colocar realmente aquilo para fora, abrir o meu coração, dizer que realmente doeu, que foi difícil, desafiador, mas eu consegui e eu posso olhar com a esperança que vai passar, aí sim eu vou conseguir ter a clareza que tudo isso vai passar. Porque momentos bons a gente vive, mas os difíceis vêm também para que a gente possa ser amadurecido, para que a gente possa ser moldado. Se não existisse momento difícil, a gente não ia amadurecer e a gente não ia ser moldada. E cada caso é um caso, Thaís. Exatamente. O tempo do tratamento vai depender do caso da pessoa, da situação e tudo mais. Exatamente. Eu não posso dizer, Ana, para nenhuma paciente, vamos começar com 2 sessões. Por quê? A primeira sessão, eu sempre mando para a paciente antes, eu preciso de um relatório dela. É uma ficha, se chama anamnese. Eu preciso fazer essa anamnese dessa paciente, coletar os primeiros dados, e a primeira sessão dela é muita informação que ela vai me passar. A partir de então, eu vou conseguir ver como que eu vou trabalhar com essa paciente. E isso não tem como eu dizer para ela. São 5 sessões, são 10 sessões, não. Cada pessoa tem uma história específica, passou por
coisas específicas, traumas específicos, e ela vai ter... Tem pessoas que conseguem, eu falo que buscar autoajuda e logo consegue se resolver. Porém, isso são muito poucas. Geralmente, quando coloca o dedo na ferida, Exato. tem muitas que demoram, é um processo que Sim. não é muito fácil, lento, geralmente é complexo. Então, assim, por si só, a gente já imagina que demanda um certo tempo. Sim, demanda sim. É por isso que eu falo que quando a gente não tem, eu preciso, Ana, ter a consciência que eu realmente estou buscando uma ajuda porque aquilo que está dentro de mim precisa sair. Enquanto aquilo está preso, eu vou continuar sendo a pessoa que eu sou. E isso vai ser mais difícil para mim, porque quando cai a ficha, eu falo, opa, é como se tirasse a venda dos nossos olhos. Por que eu não busquei ajuda antes? Por que eu não busquei um autoconhecimento antes? Entende? E isso tudo vem depois. Aí você vai tratando a pessoa e ela vai vendo, nossa, hoje eu atendo mulheres, a mais velha que eu atendi, ela tem 57 anos. E ela fala pra mim, eu atendo ela todos os sábados, né, geralmente. Ela fala, Thaís, como eu não via isso antes. E são coisas, e hoje ela vê com uma clareza. Por isso eu falei da procrastinação. Tudo aquilo que a gente procrastina, a gente tende a matar a nós mesmos. Isso só faz mal para nós, porque a gente não está vendo, mas a gente está empurrando. E tudo aquilo que empurra não se resolve. Não. Ele permanece lá no cantinho. Enquanto está acomodado, está tudo bem, está tudo certo. Mas não é no acomodado. Se fosse para a gente ficar no acomodado, a gente não seria amadurecido. E a gente precisa viver as experiências para amadurecer. Thaís, eu tenho ouvido, não sei se é uma percepção minha, mas hoje a gente fala muito mais de psicanálise do que um tempinho atrás. A gente muitas vezes nem sabia muito bem o que é. E hoje, Brasil afora, a gente vê que é uma terapia que realmente está sendo muito buscada, difundida. O que se deve a essa, vamos dizer assim, essa forma da psicanálise estar muito mais presente hoje, eu diria, no cotidiano das pessoas? É a resolutividade dela? Sim, também, Ana. A partir do momento, por quê? A psicanálise lida com os nossos traumas. Como eu te falei já, né? E lidar com os nossos traumas é reconhecer que eu passei por aquela situação com 7, 10 anos, 12 anos. Foi difícil, porém hoje eu não posso deixar que isso me atrapalhe na vida adulta. E a maioria, eu falo, tudo aquilo que nos trava, que nos para, é porque tem mulheres que não sentiu o abraço da mãe, tem mulheres que teve a ausência paterna do pai. E isso tudo, as pessoas pensam assim, mas isso é normal. Não, não é normal, porque são legados geracionais. Legados geracionais, eu falo, você pode sim ter vivido, ter passado por essas situações, mas o que eu posso fazer para aprender a lidar com aquilo ali? Quebrar os ciclos. Eu preciso romper um ciclo. Eu preciso quebrar aquilo ali, se eu quero que seja transformado em algo bom, entende? Por mais que as pessoas olhem hoje e pensem, sim, a psicanálise ela está muito mais presente. Por quê? Porque a psicanálise ela lida com o trauma. Ela trata aquilo que realmente está no nosso coração. Aquilo que a gente está lá escondido e a gente está no nosso inconsciente, a gente armazenou e não quer lembrar, a gente não quer falar. É aquilo ali que a psicanálise vai lidar. Por isso que ela é muito mais complexa, né? A cura vem pela fala. A partir do momento que eu só retenho ou só trato o momento, às vezes a pessoa está vivendo uma situação difícil, ela só está tratando aquela situação. Não, mas e antes? Já às vezes é o fruto daquilo. Exatamente. Lá. Por isso que eu sempre pergunto para todas as minhas pacientes, Ana, pergunto como eram seus pais? E
como eles eram tratados pelos seus avós, entende? Porque são legados geracionais. Então, se uma mãe já vivia, às vezes uma mãe era usuária, né, de droga, teve a filha, porém a filha vem com traços da mãe, ou vem com traços do pai, traços agressivos, uma criança. E às vezes a mãe pensa que isso é normal lidar, entende? Claro que tem diferentes situações, diferentes famílias, porém eu preciso reconhecer. E é isso que a psicanálise faz. Ela faz você olhar para você, olhar para o seu trauma, olhar para a sua dor, falar, sabe? E tratar, realmente tratar. Porque a partir do momento que eu aprendo e consigo lidar com aquilo ali, tratar aquele trauma, aquilo ali não vai ser mais um empecilho na minha vida. Aquilo ali, pelo contrário, eu vou conseguir ajudar pessoas, eu vou conseguir olhar para aquilo ali e falar assim, realmente passei, ocorreu, mas que bom, porque eu aprendi. Dentro do público que você atende, Thaís, você observa que as mulheres elas estão cada vez mais cedo buscando essa ajuda, ou o público que você atende já é de pessoas assim que já passaram por muito tempo, já enfrentaram muitas dificuldades, desafios, e que daí sim, depois de ter passado por tudo isso, resolveram se dar uma chance e buscar ajuda? É algo muito interessante, Ana, porque a maioria das mulheres que eu atendo, elas têm de 30 anos acima. Então, elas já viveram, mas já têm as suas experiências, já viveram algumas histórias, né? E que nem essa mulher de 57 anos que eu falei, ela falou, Thaís, eu não conseguia enxergar aquilo que eu estava deixando. Entende? Porque ela estava tão presa, tão limitada ali, na depressão e na ansiedade, que ela não conseguia ver o crescimento do filho, não conseguia ver o dia a dia dela. E isso, eu falo que é alarmante pra gente, porque é como se a gente parasse, a gente estagnasse a nossa vida. Como que eu vou estagnar a minha vida? A pessoa, na verdade, ela segue sobrevivendo. Exatamente. E não vivendo. E daí entra um outro detalhe muito importante, porque daí uma menina de 18 anos, uma mulher de 18 anos vai falar assim, mas eu quero fazer o que eu quero. Tá, Ana, tudo bem, mas a honra, o pai e a mãe? E a honra, o pai e a mãe que ela deve, entende? Eu falo assim, porque uma menina, uma mulher que está com seus 18 anos, geralmente está em casa ou está estudando para sair de casa, mas existe um mandamento que é honra o teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os teus dias e você se vá bem na terra em todos os aspectos, Ana. Então, assim, eu não posso deixar de olhar para aquilo que eu quero para minha vida e que eu não posso deixar de ou desonrar os meus pais, independente de quem são, entende? Porque eu não vou querer pensar assim, claro que a gente vai viver nossas experiências. Eu falo assim, eu saí de casa com 17 anos. Eu casei muito cedo, saí de casa muito cedo, vivi experiências muito complexas, sabe? Mas a gente deve olhar, hoje eu penso assim, eu preciso aprender e buscar. Se eu tenho 18 anos, por isso que eu digo, para as mulheres de 18 anos, ouve seu pai, ouve sua mãe. Se eles são pessoas que têm sabedoria, que já têm vivido experiências de vidas muito grandes, preste atenção, sabe? Porque quando a pessoa chega com 30 anos, ela não vai pensar, nossa, por que eu não parei? Ela não vai estar se sentindo culpada. E hoje o que a maioria das mulheres sentem é essa culpa. Thaís, por que eu não parei? Por que eu não cuidei da minha filha? Thaís, por que eu não fiz isso? Thaís, por que eu não terminei minha faculdade? Por que eu estacionei? E estava diante delas. O porquê, entende, Ana? Então, cada mulher vai ser tratada de uma forma diferente. Tem uma experiência diferente. Eu falo que a gente é movido pelas nossas escolhas, Ana. Quando eu escolho parar por aquilo que
me doeu. Porque é difícil. Hoje eu atendo mulheres que foram abusadas, sabe? E são temas que as pessoas hoje, assim, é muito mais abordado o abuso. Mas por quanto tempo, por quantos anos foi, sabe, algo assim deixado debaixo do tapete? Era proibido se falar. Então são, eu falo, assuntos muito complexos e difíceis de lidar. Porém, enquanto eu viver presa neles, eu não vou conseguir. Certo. E Thaís, quem está nos assistindo criou um interesse, né? Se despertou por essa terapia tão bacana que tem aí mostrado resultados positivos, que é a psicanálise. Como é que ela faz para te procurar? Eu sei que você hoje está focada no atendimento online. Sim, exatamente. É através da minha rede social, né? Thaís Strain, psicanalista clínica, e também através do meu WhatsApp. E também eu estou fazendo, além de atendimento para as mulheres, né, atendendo e cuidando delas psicologicamente, estou fazendo a mentoria para mulheres. Exatamente. E isso que só veio para agregar. E também fazendo palestras para as empresas que desejam cuidar, né, do seu ambiente de trabalho, dos seus colaboradores, estar cuidando deles psicologicamente, porque um ambiente de trabalho, colaboradores bem cuidados, até psicologicamente, eles podem sim desenvolver no seu ambiente de trabalho muito melhor. Thaís, muitas vezes as pessoas se limitam a não dar essa chance, essa oportunidade de fazer uma terapia, muitas vezes por questões financeiras. Ah, mas eu vou gastar, porque, né, agora eu não posso. E aí vai aquela coisa do procrastinar que você tanto falou aqui na entrevista. Sim. Mas isso é um investimento. A pessoa precisa encarar isso não como um gasto, mas como um investimento, porque ela está investindo em si e, consequentemente, uma vida melhor. Com certeza, eu falo que é um investimento físico, mental, tá? E espiritual. Por quê? Porque o físico, o mental da gente precisa estar bem para o nosso físico estar bem. Por isso das doenças psicossomáticas. Quando o meu mental não está bem, o meu corpo fala, ele vai responder de alguma maneira. Então ele vai, eu falo que dar alertas, dor de cabeça, gastrite, né, que muitas pessoas têm e pensam que é normal. Não é normal, sabe? Às vezes a pessoa passa mal e do nada. Tá tudo bem, os exames estão bem, Ana, mas ela não está bem. É o emocional dela que não está bem, é a mente dela que não está bem e ela precisa de ajuda. Thaís, o que você diria para o pessoal aí que vai, de repente, ter um interesse em te procurar? Procura, não vai se arrepender, vai ser muito bom, vai transformar a vida, vai com certeza evoluir. Então, Ana, fazer a terapia só vai agregar, vai ainda mais, eu falo, trazer o autoconhecimento, né? Lembrando que a gente busca aquilo que a gente precisa. Só que muitas vezes a gente precisa, e como já foi falado, a gente procrastina. Mas para as mulheres que precisam dessa ajuda e muitas vezes têm sim procrastinado, eu só quero deixar algo. Por muito tempo a gente pode até procrastinar, mas chega uma hora que a conta vem, o resultado vem. A nossa saúde, ela precisa ser bem nutrida, bem tratada. Enquanto a gente não nutre a nossa saúde física ou mental bem, e a gente não busca aquilo que a gente precisa, o conhecimento que a gente precisa, realmente lidar com aquilo que aconteceu, sabe? A gente não vai conseguir avançar. Então, o que eu falo para essas mulheres é que elas busquem porque isso só vai acrescentar na vida delas. Porque isso vai trazer um renovo para elas, e não só um renovo, mas um autoconhecimento que talvez para elas não tinham uma esperança. E a psicanálise também traz isso. A junção de ciência e fé não é simplesmente ciência psicanalítica, não.
É para trazer para essas mulheres, para que elas possam ter, independente do que foi passado, Ana, independente do que elas viveram, elas possam sim ver que há esperança. Eu falo que é tão maravilhoso que a gente pode não ver esperança em nada. Às vezes a gente não vê esperança em uma pedrinha, mas pode ser uma pedrinha que vai fazer toda a diferença. Entende, Ana? Então, a gente precisa disso. E hoje eu vejo assim a psicanálise, a terapia como uma necessidade para nós. E a gente precisa, hein? Sim. Os tempos modernos são difíceis, complexos, desafiadores. Então, fica a dica aí da Thaís, a nossa psicanalista entrevistada de hoje. Thaís, parabéns pelo seu trabalho, que você continua amando. A gente sabe, assim, só de ouvir você falar aqui da paixão por aquilo que você faz, não só a ciência, mas a fé, uma pessoa de fé, transformando vidas. Parabéns. Obrigada, Ana.